Estamos de volta com o FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão. Eu estou aqui mais uma vez, professor Renato Paiva, hoje para comentar com vocês sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos que ocorreram neste ano. FeraCast. Podcast do Colégio Luciano Feijão. Dicas, atualidades, fatos históricos, curiosidades, entretenimento e muito mais. A eleição presidencial nos Estados Unidos em 2020 foi realizada em 3 de novembro, uma terça-feira. Foi a 59ª eleição presidencial do país. E os eleitores, os integrantes do colégio eleitoral, que se reuniram em 14 de dezembro para eleger oficialmente o presidente e o vice-presidente. Entre fevereiro e agosto de 2020, os partidos democrata e republicano realizaram as primárias nos estados e territórios. Após cada agremiação, designou seus candidatos através de convenções partidárias. A disputa presidencial ocorreu simultaneamente com as eleições para a Câmara dos Representantes e o Senado, além de vários cargos a nível estadual e local. Eleito na última eleição, o presidente Donald Trump candidatou-se à reeleição em março de 2020 e atingiu a quantidade de delegados necessárias para ser nomeado candidato republicano para a presidência. Na oposição democrata, as primárias contaram com dezenas de candidatos relevantes. Em abril de 2020, o ex-vice-presidente de Barack Obama, John Biden, se tornou o presumível candidato do partido com a desistência do senador Bernie Sanders. Biden escolheu Kamala Harris como sua vice, tornando-a a primeira mulher negra a concorrer ao cargo por um grande partido, que no caso seria o Partido Democrata. Outras agremiações menores, como o Libertário e o Verde, também escolheram seus candidatos presidenciais. E o mais interessante de tudo, os temas da campanha eleitoral incluíram o impacto da pandemia da Covid-19, conseguindo justamente a doença avançar mais do que a Itália e a Espanha, que no caso seriam países europeus. Nos Estados Unidos, a Covid-19 deixou mais de 200 mil mortos no país. Me refiro, 200 mil mortos no país. A morte da juíza Ruth Bader Ginsburg e a indicação de Amy Coney Barrett para a Suprema Corte, o sistema de saúde, as mudanças climáticas e os protestos antirracistas, assim como a interferência estrangeira, assuntos relacionados ao voto antecipado e ao reconhecimento dos resultados. O vencedor dessas eleições seria empossado em 20 de janeiro de 2021 para um mandato de 4 anos. Biden e Trump foram os candidatos presidenciais mais idosos já designados pelos maiores partidos. E o mais interessante, a eleição registrou um número histórico de votos antecipados, fazendo com que a apuração fosse mais lenta em alguns estados. Em 7 de novembro, Biden foi declarado eleito ao atingir 273 votos no colégio eleitoral, sendo o mais idoso eleito para ocupar o cargo. Enquanto Kamala Harris elegeu-se a primeira mulher e a primeira pessoa de cor como vice-presidente. A chapa também atingiu a maior quantidade de votos populares na história do país, superando 75 milhões de votos. Ademais, foi a primeira vez que um presidente em exercício não se reelegeu desde as eleições de 1992, quando George W. Bush foi derrotado por Bill Clinton. O mais interessante que esse processo de reeleição, ele era comum nos Estados Unidos, mas foi rompido justamente nas eleições agora de 2020. E o que muito gerou uma incógnita para aqueles que de perto aproximaram o processo, observaram o processo eleitoral dos Estados Unidos, seria a forma na qual as eleições elas foram difundidas. E as eleições norte-americanas, elas funcionaram da seguinte forma. O artigo 2 da Constituição dos Estados Unidos estabelece os critérios de elegibilidade para o cargo de presidente, exigindo que este deve ser um cidadão nato, ter ao menos 35 anos de idade e ser residente nos Estados Unidos por ao menos 14 anos. Embora candidaturas independentes sejam permitidas, todos
Todos os presidentes, desde George Washington, pertenciam a um partido, que utilizam métodos próprios para escolher os seus candidatos. Os principais partidos, democrata e republicano, realizam eleições primárias nos estados e territórios em que os eleitores votam em uma lista de delegados comprometidos a apoiar um determinado candidato na convenção partidária. E a questão funciona do seguinte: o candidato a presidente normalmente escolhe um vice-presidente para compor a chapa, com a decisão sendo posteriormente ratificada pelos delegados. A eleição geral em novembro também é indireta. Os candidatos vencedores em cada estado e no Distrito de Colômbia ganham o número de votos que estes possuem no colégio eleitoral, onde é necessário reunir 270 votos para vencer a eleição. A quantidade de votos no colégio eleitoral é definida pelo número de representantes e senadores eleitos pelos estados. Como cada estado conta com 2 senadores e o número de representantes é determinado pela quantidade de habitantes, estados mais populosos possuem mais votos. Assim, enquanto o candidato vencedor na Califórnia garante 55 votos no colégio eleitoral, o que for vitorioso em Wyoming recebe apenas 3. Se nenhum candidato reunir os 270 votos necessários, a Câmara dos Representantes determina o presidente dentre os 3 candidatos que receberam o maior número de votos no colégio eleitoral. E o Senado? O Senado seleciona um vice-presidente entre 2 candidatos que receberam mais votos. A 22ª emenda da Constituição, e é bom que você fique atento, você que está acompanhando aí o FeraCast, estabelece que ninguém pode ser eleito para o cargo de presidente mais do que 2 vezes, que é o processo de reeleição nos Estados Unidos. Não há limite de mandato para vice-presidente. Deste modo, os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama eram inelegíveis para disputar a eleição presidencial de 2020. Jimmy Carter, que cumpriu apenas um mandato na década de 70, era o único presidente elegível. Ademais, a eleição presidencial de 2020 ocorreu simultaneamente com as eleições legislativas para a Câmara dos Representantes, o Capitólio e o Senado, bem para como os governos e legislaturas de alguns estados. Os 2 partidos que encampam, esse processo eleitoral seria o Partido Republicano. E as primárias do Partido Republicano nesse ano, para você que está acompanhando o FeraCast, foi muito interessante, né? A campanha à reeleição de Donald Trump esteve essencialmente em andamento desde sua vitória em 2016, levando especialistas a descrever sua tática de realizar comícios continuamente durante toda a presidência como uma campanha sem fim. Às 5h11 de 20 de janeiro de 2017, dia em que foi empossado, Trump submeteu a documentação necessária para legalmente declarar sua candidatura para 2020, como ocorre nas primárias, em que os presidentes incumbentes são candidatos a um novo mandato. A disputa pela nomeação partidária é geralmente pro forma, tá ok? Que seria isso? Com uma oposição simbólica que não apresenta candidaturas adversárias fortes, né? E isso, na verdade, foi uma marca para que Trump chegasse a disputar neste ano as eleições dos Estados Unidos, né? No caso de Trump, o aparato republicano a nível estadual e nacional mobilizou-se para implementar mudanças que dificultassem qualquer candidatura dissidente. Em janeiro de 2019, o Comitê Nacional Republicano endossou Trump. Vários comitês estaduais republicanos cancelaram suas respectivas primárias, né? Como justificativa, as agremiações citaram o fato de que os republicanos cancelaram várias primárias estaduais quando George W. Bush, no início dos anos 2000, buscaram um segundo mandato. George W. Bush e George Bush, o seu pai, buscaram um segundo mandato em 1992 e 2004. Respectivamente, bem como os democratas fizeram o mesmo quando Bill Clinton e Barack Obama foram candidatos às reeleições em 1996 e 2012, respectivamente. Após cancelarem suas prévias, alguns desses estados, como Havaí, Nova York e
imediatamente comprometeram seus delegados a apoiar Trump. Olha aí, uma imposição dos republicanos, né? Um traço do autoritarismo político desse partido. Enquanto outros estados como Kansas e Nevada realizaram formalmente uma convenção ou reunião para distribuir oficialmente seus delegados. A partir do segundo semestre de 2017, surgiram relatos, e mais do que relatos, de que republicanos, particularmente das alas moderadas, tá ok? Estavam preparando uma campanha contra Trump. O senador John McCain disse: os republicanos veem fraqueza neste presidente. Os senadores Susan Collins e Rand Paul e o ex-governador Chris Christian expressaram dúvidas sobre Trump. Seria o candidato republicano em 2020? Collins declarou que era muito difícil Trump ser o candidato. Agora, justamente porque, devido a alguns erros gravíssimos enxergados por esses oposicionistas republicanos, pessoal, ao presidente. Ao mesmo tempo, o senador Jeff Flake argumentou que Trump estava instigando uma candidatura republicana opositora pela maneira como governava. Em abril de 2019, Bill Weld declarou sua candidatura à nomeação republicana. Weld foi governador de Massachusetts e o candidato a vice-presidente do Partido Libertário em 2016. Para você que está escutando o Feracast, deixo bem claro que nos Estados Unidos não existem apenas republicanos e democratas. Nós temos 17 partidos políticos, pessoal, nos Estados Unidos, viu? Agora, óbvio, nas eleições presidenciais, esses dois partidos, eles protagonizam um grande duelo, tá ok? Mas desde que período, Renato? Desde o processo pessoal de criação, de construção, de desenvolvimento da Constituição norte-americana, ok? Então, a chance de sua candidatura ser exitosa era visto como improvável por conta da popularidade do presidente entre os republicanos. E as visões políticas, pessoal, de Weld em questões como aborto, o controle de venda de armas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, conflitavam com as posições conservadoras em relação a estes temas. Nós podemos identificar que uma das questões que o Donald Trump, ele na verdade fortaleceu durante seu governo, desde 2017, foram essas metas, medidas conservadoras. Isso nós podemos até colocar que refletiu, né, em movimentos que foram contrários ao seu posicionamento político, como por exemplo o movimento pessoal chamado de Vidas Negras Importam, que seria um movimento para o combate ao racismo, ao preconceito nos Estados Unidos, depois da morte do segurança pessoal George Floyd. Ao mesmo tempo que o Weld tentava, na verdade, né, a sua candidatura, o ex-governador Mark Sanford, da Carolina do Sul, declarou-se candidato em setembro de 2019. Mas aí, depois de 65 dias, ele renuncia justamente a essa proposta de candidatura, né? Donald Trump manteve um alto nível de aprovação entre os republicanos e em fevereiro de 2020 informou que 94% dos republicanos aprovavam sua gestão. Neste contexto, Trump venceu todas as prévias republicanas, atingindo em 17 de março de 2020 a quantidade de delegados para ganhar a nomeação. Weld desistiu de sua candidatura no dia seguinte. Ao final das prévias, Trump recebeu 18 milhões de votos, tá ok? Ante 453 mil votos de Weld e 173 mil votos de Walsh, tá ok? Então a chapa, na verdade, confirmada para essas eleições seria Trump, tá ok? E o seu vice pessoal, que no caso seria o Mike Pence, o mesmo vice das eleições de 2016, foi o candidato a vice de Trump nas eleições de 2020. Já o Partido Democrata, né, depois que Hillary Clinton perdeu a presidência para Trump,
pessoal em 2016, passou a acreditar que o Partido Democrata não possuía uma clara liderança a nível nacional. A divisão permaneceram no partido após as primárias de 2016, que colocaram Hillary Clinton como representante da ala centrista, Bernie Sanders, que disputou, tá ok, muito a possibilidade de ser candidato a presidente com John Biden, o líder da ala mais progressista. Na eleição para a presidência do Comitê Nacional Democrata em 2017, Tom Perez derrotou Keith Ellison, o que foi visto à época como uma vitória do partido contra a ala mais esquerda. E em 2018, representantes das duas correntes disputaram a nomeação democrata em vários distritos decisivos da Câmara dos Representantes. Tais confrontos foram descritos como uma guerra civil democrata. Em meados de março de 2020, John Biden comprometeu-se, caso fosse designado como presidencial democrata, escolher uma mulher como sua candidata a vice-presidente. Em abril, Biden anunciou a formação de um comitê responsável pela verificação de currículos das potenciais candidatas para o cargo. E a partir de junho, os protestos pela morte de George Floyd levaram personalidades a instalarem Biden a escolher como sua vice uma mulher de cor. Entre elas, a senadora Klobuchar destacou publicamente a possibilidade de ser vice de Biden, né? Tá ok? E como candidata a vice, considerada uma escolha segura para Biden, ele anunciou a senadora Kamala Harris. Harris se tornou a primeira mulher negra e sul-asiática a integrar a chapa presidencial de um grande partido político norte-americano. Então a chapa que saiu vitoriosa nas eleições de 2020 tinha como candidato para a presidência John Biden, do Partido Democrata, e a vice-presidente, a senadora pela Califórnia, Kamala Harris. Este foi mais um FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão, comigo, professor Renato Paiva. Até mais, pessoal, um abraço. FeraCast.